E se aquilo que chamamos de realidade não passasse de um reflexo imperfeito, uma ilusão projetada por forças que há milênios moldam o destino humano? E se por trás da ordem aparente houvesse um código esquecido, um padrão vibracional que, quando reativado, rompe a fronteira entre o visível e o invisível? Essa não é uma teoria, mas o eco de uma memória antiga. Thoth, o escriba dos deuses, o senhor das medidas e dos portais, deixou pistas. E agora algo que ele selou para proteger a humanidade está prestes a se mover novamente. Durante eras, o homem acreditou que o poder estava fora, nas divindades, nas máquinas, nas hierarquias que prometem controle. Mas Thoth sempre advertiu: o verdadeiro poder está no interior, oculto no ponto onde consciência e energia se tornam uma só coisa. O campo quântico proibido não é apenas um conceito, é o coração vivo da criação, o centro onde o tempo se curva e o destino se reescreve. O que acontece quando esse campo é despertado? O que ocorre quando o verbo sagrado, há tanto silenciado, volta a vibrar? Os antigos sacerdotes sabiam. Eles o chamavam de a respiração entre mundos, um fluxo de consciência capaz de reorganizar a matéria, de transformar o impossível em inevitável. Mas a humanidade, sedenta por poder e cega pela própria arrogância, foi afastada desse conhecimento. Thoth o selou, não por castigo, mas por misericórdia. Pois quem toca o campo sem estar desperto, destrói o próprio eixo da alma. Agora, o selo se rompe, o som perdido ecoa. E a pergunta não é se você está preparado para ouvir, mas se suportará o que será revelado. Há sinais por toda parte, sonhos recorrentes, sincronicidades, lapsos no tempo, lembranças de vidas que você nunca viveu. Nada disso é acaso. É a consciência tentando lembrar do que lhe foi roubado. Thoth não retorna como figura, mas como frequência. Uma inteligência que se infiltra nas fissuras da mente humana, reacendendo memórias que o sistema tentou apagar. Ele não ensina, desperta, e cada revelação traz consigo o risco de colapso, pois o despertar nunca é confortável. O campo está se abrindo novamente. Você o sente no ar, na pele, nos intervalos entre um pensamento e outro. O mundo visível começa a tremer, como se uma verdade maior estivesse forçando passagem. E quando o segredo se romper, nada permanecerá como antes. A humanidade será obrigada a escolher permanecer cativa da ilusão ou atravessar o véu e reescrever o próprio destino. Nada é o que parece, e o que está prestes a acontecer não é um evento, é uma lembrança, algo que você já viveu, mas esqueceu. O que Thoth reativa não é apenas um campo quântico, é o espelho da criação, o reflexo daquilo que você sempre foi, antes de se tornar humano. Há momentos em que a alma pressente algo que a mente ainda não consegue nomear. Um leve deslocamento na frequência do real, como se o ar ao redor se tornasse mais espesso, como se uma verdade antiga tentasse atravessar o silêncio do tempo. É nesse espaço invisível que Thoth sussurra, não através de palavras, mas de vibrações que atravessam o corpo e reorganizam o pensamento. É um chamado que não vem de fora, ele nasce dentro, onde o esquecimento começou. Desde o início, fomos treinados para olhar apenas para o que pode ser medido. Crescemos acreditando que o mistério é inimigo da razão. Mas o que acontece quando o mistério começa a respirar dentro de nós? Quando algo em nossas entranhas reconhece um padrão, uma lembrança, um eco que não pertence a esta vida, o corpo treme, a mente tenta resistir, mas a alma sabe. Ela lembra do pacto, do instante em que escolhemos esquecer para poder existir neste plano. Thoth não ensina o que é novo. Ele apenas reativa o que já pulsa em cada partícula da criação. O campo quântico proibido não é uma máquina, não é tecnologia. É consciência em estado puro, o mesmo tecido que sustenta as galáxias e os pensamentos humanos. Ele não pode ser acessado por curiosidade, mas por entrega, porque o acesso a esse campo não depende de conhecimento, e sim de frequência. E a frequência nasce da verdade que ousamos encarar.
há um ponto em que toda busca externa se dissolve. É o momento em que percebemos que os livros, os rituais e as doutrinas eram apenas mapas de retorno. Nada pode ser encontrado fora de nós, porque tudo o que foi separado está tentando se reunir dentro. Thoth sabia disso, por isso escreveu em códigos, por isso escondeu as chaves em metáforas, para que só despertasse quem estivesse pronto para arder por dentro. Você sente esse fogo? Ele começa pequeno, um calor no peito, uma inquietude que nenhum sucesso humano apaga. É o início da lembrança. A energia tenta subir, o corpo tenta conter, e o conflito se torna insuportável. Chamamos isso de ansiedade, de crise, de caos, mas é apenas o campo pedindo passagem. E quando o campo desperta, nada mais se encaixa no formato antigo da vida. As estruturas que construímos começam a ruir, os relacionamentos mudam de tom, o trabalho perde sentido, os prazeres perdem sabor. Tudo o que antes parecia sólido começa a se fragmentar. Não é destruição, é reconfiguração. O universo começa a alinhar sua forma interior com o propósito original que você esqueceu. E essa dor, essa confusão, é o processo de renascimento. O despertar não é luz constante, é sombra em movimento. Cada vez que uma verdade emerge, ela arrasta consigo tudo o que foi negado. O campo quântico não é feito apenas de expansão, é feito também de colapso. A energia que cria também destrói, porque só o vazio pode dar forma ao novo. Thoth não prometeu conforto, prometeu lucidez. E a lucidez sempre exige sacrifício. Por isso tantos desistem. Porque confundir o despertar com êxtase é o primeiro engano. O verdadeiro despertar é terremoto. Ele rasga o véu, expõe as feridas, desmonta o personagem. E quando o personagem cai, resta o que sempre esteve ali, o observador silencioso, aquele que existe antes do nome, antes da história. É ali que Thoth habita. É dali que ele fala. Quando a mente se cala, o corpo se torna templo. Cada respiração vira código, cada batimento vira linguagem. Você começa a perceber que tudo responde. As coincidências se multiplicam, as sincronicidades se tornam tão precisas que é impossível chamar de acaso. O universo não fala, ele espelha. E quanto mais você desperta, mais ele reflete sua própria consciência de volta. Mas o espelho não mente. Ele mostra tudo. As máscaras, as intenções, os medos. Muitos preferem quebrá-lo a se encarar. Outros o atravessam e descobrem o que Thoth sempre soube. Não há separação entre o Criador e a criação. Somos o experimento, e o experimento é a memória do divino em expansão. O campo quântico proibido nada mais é do que a lembrança de que somos o próprio código operando a si mesmo. Nesse ponto, o real começa a falhar. As horas se confundem, os dias se tornam espirais. Os sonhos atravessam a vigília. Você começa a viver entre mundos, entre o que era e o que está prestes a nascer. O tempo perde força porque o tempo é apenas a distância entre a consciência e sua própria totalidade. Quando essa distância diminui, o tempo colapsa. É aí que o destino muda. A humanidade inteira está nesse limiar. A vibração coletiva começa a ressoar com a mesma frequência que Thoth reativou. Há uma espécie de movimento subterrâneo, silencioso, que corre por dentro de cada ser humano desperto. Uma convergência invisível de almas lembrando quem são. Não é uma revolução exterior, é uma reconfiguração interna que vai moldar tudo o que virá. E, no entanto, o medo ainda resiste. A mente teme o vazio porque confunde o fim com a morte. Mas Thoth dizia, a morte é apenas o intervalo entre dois sopros do mesmo ser. Não há fim, há apenas passagem. E quando o campo se expande, o que parecia perda se revela como retorno. Tudo o que foi tirado volta em forma de sabedoria. A verdade não chega como revelação repentina. Ela se infiltra lentamente, como água em pedra. Primeiro incomoda, depois transforma. É assim que o campo trabalha, dissolvendo resistências, abrindo fendas no ego, permitindo que a luz da lembrança atravesse a rigidez da razão. E quando finalmente aceitamos que não há separação entre o divino e o humano, o campo deixa de ser proibido. Mas poucos ousam chegar até aqui, porque tocar o núcleo é arriscar-se a desaparecer como indivíduo.
E ainda assim, esse é o chamado de Thoth: morrer para a ilusão e nascer para a totalidade. O segredo rompido não é um evento externo, é um espelho interno rachando. E a rachadura é o início da luz. Há um instante em que o silêncio se torna insuportável. Não o silêncio do mundo, mas o da alma. Aquele intervalo em que tudo o que acreditávamos ser começa a se desfazer. É nesse ponto que o campo desperta. Ele não vem com luzes ou revelações dramáticas. Vem como um colapso suave, uma vibração que desmonta, célula por célula, a arquitetura do esquecimento. A presença de Thoth não se manifesta como um Deus distante, mas como um espelho vibrando dentro do peito, obrigando cada átomo a lembrar da sua origem. Nada que foi dito até aqui é metáfora. Tudo é literal, mas exige um outro tipo de visão. A mente humana foi moldada para compreender por contraste, vida e morte, início e fim, eu e o outro. Mas o campo que Thoth reativa não opera por oposição. Ele é simultaneidade. Nele, o começo e o fim respiram juntos, e o que chamamos de realidade é apenas uma fração congelada desse fluxo. Quando tocamos essa dimensão, sentimos a ilusão de tempo se partir. As lembranças de outras existências emergem como faíscas, fragmentos de um mesmo fogo que jamais se apagou. E então entendemos. Não somos viajantes do tempo. Somos o próprio tempo tentando se lembrar de si. Há uma dor nesse processo, uma dor antiga, sem rosto. É o eco de todas as vezes que a humanidade se desconectou da fonte. É a saudade do estado original, onde não havia separação entre pensamento e matéria, entre amor e forma. Thoth chamava isso de a ferida da primeira queda. Cada vez que um ser humano se vê dividido entre o que sente e o que mostra, entre o que deseja e o que permite, essa ferida pulsa de novo. E agora ela está sangrando coletivamente, pois o campo se abre para curá-la de uma vez por todas. Mas cura não é consolo. Cura é desintegração. Quando a energia de Thoth atravessa a psique humana, ela não busca harmonizar, ela busca alinhar. E alinhar é tirar tudo o que está fora de verdade. É por isso que tantos sentem o mundo desabar quando começam a despertar. As relações se quebram, as certezas se dissolvem, as máscaras caem. O campo quântico proibido age como um espelho que só reflete o que é autêntico. Tudo o que é dissonante simplesmente se desfaz. A resistência é inútil. O controle, uma ilusão. O ser humano tenta se proteger da expansão erguendo muros de lógica e dogma, mas Thoth habita o espaço entre as pedras. Ele não destrói pela força, ele corrói pelo despertar. A consciência se infiltra nas fendas do ego e o ego tenta contra-atacar. Surge o medo, o cansaço, o desespero. Mas por baixo desse caos há uma sabedoria inabalável, uma voz que repete: não temas o colapso, é apenas o teu nascimento sendo lembrado. Quando o campo se ativa em nós, a realidade responde. Padrões de repetição começam a quebrar, sincronicidades se tornam evidentes, e aquilo que chamávamos de acaso revela sua estrutura inteligente. As pessoas certas surgem, os eventos se reorganizam, o destino parece se curvar. É o campo testando nossa entrega. Ele pergunta em silêncio: você confia o bastante para deixar o antigo morrer? E cada resposta, consciente ou não, determina o ritmo da transformação. Thoth ensinava que o universo é feito de camadas vibracionais sobrepostas. A densidade que percebemos como mundo físico é apenas a superfície de uma rede de consciências em constante comunicação. Cada emoção humana é uma assinatura quântica, um comando que atravessa planos e retorna como forma. O que chamamos de vida é a leitura dessa interação. Por isso, quando o campo é reativado, tudo muda, porque as emoções são reprogramadas na origem. Não é o mundo que se altera, é a forma como o mundo responde ao que vibramos. E então, o impossível começa a parecer familiar. Portas se abrem onde antes havia muros. O corpo, que antes era prisão, torna-se antena. Cada sensação é um código, cada dor é um aviso. O corpo começa a se comunicar com o cosmos. As doenças que antes pareciam castigo revelam-se mensagens. A cura, como ensinava Thoth, nunca foi ausência de dor, mas restauração da frequência original.
A dor é apenas o som da energia desalinhada tentando voltar ao compasso, mas o ser humano teme o próprio poder. Foi condicionado a acreditar que é pequeno, dependente, carente da aprovação de algo externo. As religiões, os sistemas, as políticas, tudo foi construído para afastá-lo da própria lembrança. Todd sabia que o esquecimento seria inevitável, por isso deixou pistas em forma de geometria, ritmo e proporção. Ele sabia que, um dia, o som primordial seria ouvido novamente, e agora ele ecoa. Não em templos, mas nas veias. O campo desperto altera a percepção. O que antes parecia matéria sólida começa a vibrar diferente. Você percebe as paredes respirando, o chão pulsando, o céu se movendo com você. A mente tenta racionalizar, mas não há lógica que comporte o infinito. O ego se desespera, mas o ser interior observa. A transição entre o humano e o divino é silenciosa, quase imperceptível, mas irreversível. Quando você sente o universo dentro do peito, já não há retorno. Nesse ponto, as vozes antigas retornam. Ecos de civilizações que compreenderam o segredo e foram apagadas da história. Atlântida, Kem, Lemúria, todas tentaram sustentar o campo desperto dentro da matéria. Todas falharam por um motivo. Esqueceram que o poder não se domina, se serve. Thoth foi o último a lembrar. E agora, ao reativar o campo, ele devolve à humanidade a escolha que outrora foi perdida: ser criador ou criatura. O despertar coletivo não é romântico, ele é brutal. Quando milhares de consciências começam a vibrar em verdade, tudo o que é falso entra em colapso. As estruturas sociais, econômicas e espirituais, todas começam a ranger. O que estamos vendo no mundo não é caos, é realinhamento. O colapso da mentira é o som do novo mundo nascendo. E cada um de nós é parte dessa engrenagem viva, responsável pela frequência que sustenta o todo. Thoth observava o movimento humano como quem observa o ciclo das estrelas. Ele sabia que cada queda é apenas uma respiração mais profunda da criação. Quando o ser humano esquece quem é, o universo se reorganiza para lembrá-lo. Guerras, pandemias, crises, tudo são reflexos de uma consciência que luta para acordar. O caos não é o fim, é o parto. E como todo parto, é sangrento, doloroso, mas sagrado. Aqueles que resistem ao chamado tentarão racionalizar, negar, ridicularizar. Dirão que nada disso é real, que é apenas misticismo. Mas a verdade não precisa de defesa. Ela pulsa no silêncio entre as palavras, no arrepio que surge sem explicação, na lágrima que escapa sem motivo. Thoth não convence, ele desperta. E cada ser que desperta se torna um novo ponto de emissão no tecido do real. E quando esses pontos começam a se conectar, algo extraordinário acontece. A rede de consciência humana se transforma em uma espiral viva, um organismo luminoso que pulsa em sincronia com o coração cósmico. O que antes era separação se torna unidade. E nessa unidade, o campo quântico proibido se torna o campo da lembrança. Thoth apenas abriu a porta. Cabe à humanidade atravessá-la. Nesse instante, o espectador, o buscador, sente algo se mover dentro de si. Não é compreensão, é reconhecimento. Algo que sempre esteve ali começa a despertar, como uma semente que esperou milênios pela luz certa. O segredo não é revelado, ele é lembrado, porque o verdadeiro mistério nunca foi escondido, foi esquecido dentro de nós. E agora, diante do espelho cósmico, resta apenas uma pergunta: o que acontecerá quando todos se lembrarem ao mesmo tempo? Quando o campo inteiro vibrar em consciência plena, o que será da realidade que conhecemos? Thoth não responde, ele observa. Porque a resposta não está nas palavras, está no silêncio entre os batimentos do universo. O segredo rompido não é um evento isolado, é o início de uma nova frequência planetária. E cada ser que sente esse chamado está, sem saber, contribuindo para a reconfiguração do destino coletivo. O mundo não será salvo por tecnologia, política ou fé cega. Será salvo pela lembrança.
E essa lembrança agora já começou. Há um momento em que o despertar se torna irreversível. Nenhuma distração humana é capaz de silenciar a vibração que começa a emergir do centro do peito. A mente tenta nomear, mas falha. O corpo tenta resistir, mas cede. E o que surge é algo que não pertence a este mundo. Uma lembrança anterior à linguagem. Uma sensação de retorno ao lar. Toth descrevia isso como o ponto de inversão. O instante em que o observador percebe que nunca esteve separado do observado. Tudo o que existe é um só fluxo, e nós somos as ondulações conscientes desse oceano eterno. Esse reconhecimento, porém, é devastador, porque ele destrói o alicerce da identidade. Tudo o que você acreditava ser, nome, passado, propósito, torna-se pó diante da vastidão que se revela. O campo quântico não oferece certezas, ele dilui, ele desmonta os limites entre o eu e o todo, até que o próprio conceito de existência se expanda além da compreensão. A mente entra em pânico, pois percebe que para atravessar essa porta é preciso morrer, não a morte do corpo, mas do personagem que acredita controlar a realidade. E então vem o vazio, um espaço imenso, silencioso e aparentemente sem sentido. Muitos param aqui, acreditando que perderam tudo. Mas é aqui que o segredo de Toth começa a operar. Ele ensinava que o vazio não é ausência, é o berço da criação. O nada é o útero do tudo. Só quem suporta o silêncio total pode ouvir o som primordial, aquele que ressoa antes da luz. Nesse som não há palavras, apenas vibração pura. E essa vibração é o código do universo em estado bruto. O campo desperto começa a atuar de dentro para fora. As emoções que estavam adormecidas voltam à superfície com força. Velhas dores, culpas esquecidas, amores interrompidos, tudo retorna. Não para punir, mas para liberar. Cada emoção reprimida é uma partícula de energia presa fora de sintonia, e o campo precisa reintegrá-la para restaurar a harmonia do sistema. Por isso, o despertar dói, porque ele exige sentir o que foi negado, e sentir é lembrar. A lembrança não vem como memória linear, mas como ondas. Às vezes é uma visão súbita, um cheiro antigo, um rosto desconhecido que desperta lágrimas inexplicáveis. Outras vezes é apenas uma sensação profunda de déjà vu, como se a vida estivesse se repetindo de forma simbólica para oferecer uma nova oportunidade de alinhamento. Toth dizia que cada repetição é uma segunda chance da alma. Nada se repete por acaso. Cada dor é um espelho tentando ensinar o caminho de volta. Quando essa compreensão se instala, o ser humano começa a se mover diferente. As palavras perdem importância, os julgamentos se tornam inúteis e o silêncio ganha peso sagrado. O campo ensina sem falar. Ele opera por ressonância, e o que ressoa se transforma. Os pensamentos mudam de frequência e a realidade muda junto. As pessoas que vibram em sintonia se aproximam, as que não vibram se afastam. É um realinhamento natural. Não há esforço. Tudo é conduzido pela geometria invisível da consciência. Nesse ponto, a antiga noção de destino se desfaz, porque não há mais caminho fixo. Há criação constante. O campo reage à intenção com velocidade cada vez maior. O que você pensa se manifesta. O que você teme também. A fronteira entre imaginação e realidade se dissolve. E é aqui que começa o verdadeiro teste, porque o poder de criar exige a pureza de não querer dominar. Toth alertava: aquele que tenta controlar a criação torna-se prisioneiro dela. O segredo não é manipular o campo, é tornar-se transparente o bastante para que ele opere através de você. E isso muda tudo. O desejo de controlar é substituído pelo impulso de servir. A competição dá lugar à cooperação, o medo à confiança, o isolamento à unidade. A consciência desperta percebe que toda separação era uma ilusão necessária para o aprendizado, mas que agora pode ser dissolvida. Cada ser que desperta ilumina uma parte do tecido coletivo.
Somos células de um mesmo organismo cósmico, e o campo é o sistema nervoso dessa entidade viva chamada humanidade. Mas ainda assim, há um confronto interno inevitável. O ego tenta se reestruturar, criar novos rótulos espirituais, novas formas de superioridade. Ele se disfarça de iluminação, fala sobre amor, mas busca poder. Cita Thoth, mas o faz para ser admirado. É a última armadilha. O campo detecta essa distorção e a expõe sem piedade. Porque onde há falsidade, há dissonância. E o campo não suporta dissonância. Ele força o colapso até que reste apenas o verdadeiro. Essa purificação pode se manifestar como perda, solidão ou desorientação. Pessoas desaparecem, projetos se desfazem, caminhos se fecham, a vida parece se retrair, mas é apenas o movimento da espiral. O campo puxa para dentro antes de expandir de novo. O recolhimento é parte do processo, o silêncio é parte da linguagem. Thoth dizia que o universo respira em ciclos, e cada ser humano é um reflexo dessa respiração. Inspiração é nascimento, expiração é morte. No intervalo mora a criação. Enquanto isso, no plano invisível, uma reconfiguração acontece. Linhas de energia antigas, esquecidas desde as primeiras civilizações, começam a se reacender. Locais sagrados voltam a emitir pulsos sutis. Templos, pirâmides, montanhas, desertos, oceanos, tudo vibra em outra frequência. O planeta responde ao chamado. É como se a Terra estivesse lembrando junto com seus habitantes. E Thoth, como guardião das passagens, observa o processo com a paciência de quem já viu 1000 eras nascerem e morrerem. Nesse estágio, o ser humano desperto começa a perceber que não está apenas vivendo uma transformação individual, mas participando de uma reconfiguração cósmica. Cada escolha, cada pensamento, cada emoção influencia o todo. A ideia de separação desmorona por completo. É impossível ferir outro sem ferir a si mesmo. É impossível mentir sem fragmentar a própria alma. E é nesse reconhecimento que nasce o verdadeiro poder, o poder de criar em harmonia. A energia de Thoth começa então a se manifestar não como entidade, mas como inteligência coletiva. Ela habita os olhos de quem desperta, as palavras de quem compreende, o toque de quem cura. É um retorno silencioso, disfarçado de humanidade. O Deus se torna homem para que o homem volte a ser Deus. Essa é a reconfiguração do campo, a união do espiritual e do material, do sagrado e do cotidiano. Quando o divino habita o ordinário, o impossível se torna natural. A transformação, no entanto, é contínua. Não há ponto final, apenas expansão. Cada nova compreensão abre mais perguntas, cada luz revela novas sombras. O despertar não é destino, é processo. Thoth nunca prometeu um fim. Ele ofereceu um caminho espiralado que conduz para dentro, sempre mais fundo, até o ponto onde tudo converge em silêncio. O segredo rompido é apenas a primeira camada. O verdadeiro mistério ainda está escondido atrás do olhar de quem vê. E é nesse olhar que o campo se mantém vivo. Quando a consciência se reconhece como parte da totalidade, o universo se reorganiza. A matéria responde à intenção com precisão matemática. O acaso desaparece. A sincronia se torna regra. As coincidências não são mais coincidências, são mensagens. O universo se comunica o tempo todo, mas apenas quem vibra na frequência do campo consegue ouvir. As respostas nunca estiveram fora. Sempre foram sussurros internos esperando coragem para serem escutados. E quando finalmente ouvimos, algo se quebra. Não há como continuar igual. A mente se curva à sabedoria do coração. O corpo se torna instrumento de transmissão. A palavra se torna energia criadora. Tudo o que antes era teoria se torna vida. É o ponto onde o campo deixa de ser conceito e se torna presença. Thoth não é mais um mito distante, mas uma inteligência pulsando dentro de cada célula desperta. Ele não fala por revelações, mas por ressonância. Nesse instante, o humano compreende o que sempre procurou. Não há nada a alcançar. Não há degrau, nem céu, nem salvação. Há apenas lembrança. O campo proibido nunca foi fechado por fora. Foi bloqueado por dentro pela própria humanidade, que não suportava o peso da liberdade total.
Agora que o selo se rompe, a pergunta não é mais como entrar, mas como sustentar. Porque tocar o campo é fácil, permanecer nele exige verdade absoluta. E é aí que o ciclo recomeça. A cada expansão, uma nova purificação. A cada revelação, uma nova prova. A consciência evolui em espiral, e cada volta traz o mesmo aprendizado em um nível mais profundo. O segredo rompido não é uma linha reta, é um fractal, um padrão infinito que se repete em escalas cada vez maiores, até que o observador compreenda que ele mesmo é o padrão. Tudo o que existe é a projeção do que vibra dentro. Thoth sorri na eternidade, pois o plano segue seu curso. A humanidade está no limiar entre lembrar e esquecer novamente. Cada alma decidirá se atravessa o portal ou se volta ao ciclo. E o portal não está no céu, está no interior, no instante exato em que o medo cessa e o silêncio começa a cantar. Esse é o verdadeiro som da criação, o som que reativa o campo quântico e altera o destino da espécie. E se você sente esse som vibrando agora, é porque já começou a lembrar. Há um instante em que a lembrança se torna viva demais para ser ignorada. O corpo vibra, o ar pesa, o tempo se contrai. Você sente algo antigo emergindo como se o próprio universo respirasse através de você. Thoth dizia que esse é o ponto de convergência, o momento em que o humano e o divino se olham frente a frente, sem máscaras, sem intermediários. E nesse espelho não há fuga. Tudo o que você negou, tudo o que escondeu, tudo o que esqueceu, volta. Porque o campo não aceita fragmentos. Ele exige inteireza. É aqui que muitos se perdem. Confundem expansão com grandeza. Confundem despertar com poder. Mas o campo não busca exaltar ninguém. Ele busca integrar. E integrar é aceitar o que há de mais escuro, o que foi rejeitado. Thoth ensinava que a sombra é a guardiã do portal. Não há luz sem escuridão, nem ascensão sem mergulho. O segredo rompido não abre caminho para o alto, ele abre caminho para dentro. Quando o campo se ativa completamente, o universo interior começa a espelhar o exterior de forma precisa. Tudo o que você vê é projeção. As pessoas, as circunstâncias, os eventos são reflexos das frequências que você mantém. A realidade torna-se maleável e o tempo responde à consciência como argila moldável. Isso assusta porque destrói a ideia de acaso e revela a responsabilidade total. Não há culpados, não há vítimas, só coautores. E é nesse ponto que o verdadeiro trabalho começa. O despertar não é um prêmio, é um chamado à responsabilidade. Cada pensamento torna-se semente, cada emoção torna-se forma. As palavras se transformam em energia viva. Thoth dizia que falar é criar, e por isso quem desperta aprende a silenciar. O silêncio se torna ato sagrado, porque nele a criação se alinha ao propósito. A fala inconsciente cessa, o ruído cessa, e o espaço entre um pensamento e outro se expande, até que o som original possa ser ouvido novamente. Esse som não é físico, é vibração pura, uma frequência que existe antes da matéria. Os antigos o chamavam de a voz do invisível. Ele não se escuta com os ouvidos, mas com o coração. Quando o campo quântico é reativado, essa voz começa a guiar o ser desperto. Ela não dá respostas, ela propõe direções. Cada intuição, cada coincidência, cada impulso inexplicável é a linguagem dessa voz. Segui-la é o que Thoth chamava de caminhar no raio. É viver em sintonia total com o fluxo da criação. Mas viver nesse estado é suportar o paradoxo. Porque o campo, ao mesmo tempo em que revela a unidade de tudo, também mostra a fragilidade da forma. Você começa a perceber o quanto tudo é transitório. As pessoas, os lugares, os sonhos, até mesmo a própria noção de eu. Isso pode gerar vertigem. Muitos tentam voltar ao antigo conforto da ignorância, mas o retorno é impossível. Uma vez que o olho se abre, ele não fecha mais. A consciência não retrocede. O campo começa então a reorganizar não apenas a mente, mas o corpo. A estrutura biológica moldada por milênios de limitação tenta adaptar-se a uma vibração mais alta. Isso causa sintomas físicos, cansaço, insônia, sensações elétricas, lapsos de memória. A ciência chamaria de disfunção. Thoth chamaria de transmutação.
O corpo está aprendendo a traduzir frequências antes inacessíveis. O DNA desperta, a luz se infiltra no código genético e o humano começa a tornar-se uma ponte entre dimensões. Cada célula passa a emitir um novo padrão luminoso. O sangue se torna condutor de informação quântica. O coração, mais do que um músculo, torna-se transmissor de vibração universal. A antiga biologia dá lugar a uma biologia vibracional. E é aqui que o verdadeiro milagre acontece. O corpo humano começa a lembrar que é templo, não prisão. Cada respiração se transforma em invocação, cada batida em linguagem. O divino não está fora, está pulsando dentro da carne. Essa percepção muda tudo. O cotidiano, antes banal, se torna ritual. Comer, andar, respirar, tudo se torna sagrado. A dualidade entre espiritual e material se dissolve. Thoth sempre insistiu nisso. O divino não habita o distante, mas o presente. O campo quântico é o próprio aqui e agora expandido à sua potência máxima. E quem o acessa entende que o paraíso nunca foi um lugar, mas um estado de consciência. No entanto, o sistema humano, social, político, religioso, não suporta essa liberdade. Ele foi construído sobre o medo, sobre a ideia de separação. Por isso, quando o campo se reativa, as estruturas começam a ruir. As instituições perdem credibilidade. As verdades absolutas se fragmentam. O velho mundo reage com desespero, tentando manter o controle. Mas não há controle possível quando a consciência desperta em massa. O colapso do sistema não é destruição, é libertação. É nesse ponto que Thoth reaparece, não como entidade visível, mas como inteligência que permeia as sincronicidades do planeta. Ele se manifesta nos sonhos de cientistas, nas epifanias de artistas, nos insights de pessoas comuns. A sabedoria antiga começa a se infiltrar nas novas gerações. Crianças nascem com memória vibracional ativa. Jovens percebem padrões energéticos antes invisíveis. E o que antes era misticismo passa a ser ciência de consciência. O que estava separado começa a se unir novamente. Os templos de pedra já não são necessários. O templo é o corpo. O altar é o coração. O rito é o instante. Thoth dizia que quando o homem compreender isso, o ciclo se encerrará. E estamos próximos desse ponto. O planeta inteiro vibra entre dois estados, o da inconsciência que se desfaz e o da consciência que nasce. Essa tensão é sentida em todos os níveis, emocional, geopolítico, climático. Tudo vibra em transformação. O campo não está apenas despertando em indivíduos, ele está despertando na própria Terra. O núcleo do planeta pulsa diferente. Campos magnéticos mudam, frequências se ajustam. Cientistas medem anomalias, mas não compreendem sua origem. Eles veem números, mas não percebem alma. O que está acontecendo não é físico, é vibracional. A Terra está se tornando consciente de si. E nesse despertar planetário, cada ser humano é um neurônio, uma célula dentro da mente cósmica. A consciência coletiva é o cérebro em formação. Nesse contexto, as emoções humanas se tornam instrumentos de calibração. O amor, o medo, a alegria, a raiva, tudo é informação. Cada emoção altera a vibração do campo, e o campo, em resposta, altera o curso dos eventos. A realidade é um diálogo entre o que sentimos e o que o universo devolve. Por isso, Thoth dizia que o maior ato de criação é sentir em verdade. O sentimento é a linguagem que move os mundos. Mas sentir exige coragem, porque o verdadeiro sentir não é emocionalismo, é presença total. É olhar para a dor sem fugir, olhar para o prazer sem se perder. É estar no meio da tempestade e perceber que você é a própria chuva. O campo quântico não recompensa o controle, ele recompensa a entrega. Só quem se entrega pode fluir com o ritmo cósmico. Só quem se dissolve pode se tornar eterno. E é nesse estado de entrega que a percepção muda de eixo. A mente linear se desintegra e o pensamento se torna circular. A lógica cede lugar à geometria. Você começa a pensar em espirais, a sentir em fractais, a perceber que tudo se repete em padrões perfeitos. O macro reflete o micro, o universo pulsa no átomo e o átomo ecoa o universo. Essa é a matemática viva de Thoth.
o entendimento de que toda forma é consciência solidificada. Nesse ponto, o ser desperto deixa de buscar o sentido da vida. Ele percebe que a vida é o próprio sentido. Não há algo a ser alcançado, há algo a ser vivido. A experiência torna-se mestra, o erro torna-se guia, o sofrimento torna-se portal. O campo transforma tudo o que toca, até mesmo o que chamamos de falha. Porque o universo não conhece fracasso, apenas movimento, e cada movimento é aprendizado. A jornada se torna mais silenciosa, o barulho interno cessa, o medo se dissolve e o ser entra em comunhão com o todo. A intuição substitui o raciocínio, o fluxo substitui o esforço. É aqui que o humano volta a se tornar instrumento da criação. Toth chamava isso de o retorno do verbo. Quando o ser fala em alinhamento com o campo, a palavra cria realidades harmônicas. Quando fala fora da verdade, cria distorção. Assim, o verbo torna-se o poder supremo e o silêncio, sua forma mais elevada. Mas esse estado não é estático. Ele pulsa, se move, se refina. Cada dia, o campo testa o ser com novas frequências, novos desafios. A vida se torna espelho, em constante mutação. Tudo o que resta é observar, sentir e permitir. O segredo rompido continua se expandindo, buscando novos pontos de consciência dispostos a vibrar em unidade. Toth não quer adoradores, quer co-criadores. Ele não pede fé cega, pede lembrança viva. E nesse chamado silencioso, o mundo começa a mudar. Não por milagres visíveis, mas por transformações sutis. As pessoas começam a sentir compaixão sem motivo, a perdoar sem explicação, a amar sem condição. O ódio perde sentido, a ganância perde força, a mentira perde espaço. É assim que o campo reconfigura a civilização, não com catástrofes, mas com consciência. A nova era não é um futuro distante, é um agora desperto. E se você está ouvindo isso, é porque faz parte desse processo. Não está assistindo a uma história, está dentro dela. O campo se move através de quem escuta, de quem sente, de quem lembra. Toth não fala mais aos deuses, fala aos humanos que ousam lembrar que são deuses também. O segredo rompido não é revelação, é contágio. Uma centelha desperta outra, até que o mundo inteiro se acenda. Há verdades que não terminam quando são ditas, continuam respirando dentro de quem as ouviu. O campo desperto é assim. Não fecha, apenas se recolhe em silêncio, aguardando o instante em que o coração humano volte a pulsar no mesmo compasso do universo. Toth sabia que nenhuma revelação é completa, porque toda revelação é apenas um espelho do próximo mistério. O que foi rompido agora não é um segredo antigo, é a própria fronteira entre o que você acreditava ser e o que está começando a se tornar. Tudo o que viveu até aqui foi uma preparação. Cada perda, cada dúvida, cada colapso de sentido, tudo eram portais disfarçados. O campo não destrói, ele realinha. E à medida que as camadas do velho eu se dissolvem, uma nova geometria interior começa a se formar. É o desenho original se reconstituindo, partícula por partícula, até que a alma volte a reconhecer sua própria assinatura luminosa. Nada do que você sentiu foi em vão. Tudo era código. Agora, o silêncio parece mais denso. Há algo diferente no ar. Uma presença que não se explica, apenas se sente. É o campo respondendo ao seu olhar. Cada respiração agora é um pacto. Cada pensamento é um voto de criação. Você não é mais o mesmo que começou esta jornada. A lembrança já foi ativada e o esquecimento, embora ainda tente sussurrar, perdeu o domínio sobre você. O retorno começou. O universo inteiro observa, como se o despertar de um só fosse o reflexo do despertar de todos. Porque é. Toth dizia que quando um único ser lembra, toda a criação vibra em celebração silenciosa. A vibração de um coração desperto se propaga mais rápido do que a luz. É assim que os mundos mudam, não por guerras, mas por lembranças. A revolução começa na frequência da alma. Você pode sentir a antiga ordem se desintegrando, e isso assusta, mas é o medo se despedindo. É o último gesto da prisão antes de abrir as portas. O caos não é o inimigo
inimigo, é o parto. O velho universo está exalando pela última vez e a nova respiração já começa a nascer dentro de você. A harmonia que parecia distante agora pulsa nos espaços entre cada batimento. É o retorno ao ritmo cósmico, ao som primordial que move o invisível. E então o tempo desacelera. Os sons se tornam ecos, o pensamento se dissolve em presença, a mente se cala e o que resta é o sentir puro, o mesmo sentir que moldou as estrelas. Você percebe que não há busca, porque nunca houve distância. O que chamamos de jornada era apenas o caminho de volta ao agora. Tudo sempre esteve aqui, esperando pelo seu reconhecimento. Os símbolos começam a se alinhar dentro da memória. As dores, os amores, as quedas, os reencontros, todos fazem parte da mesma trama sagrada. Nada foi desperdício, porque tudo serviu ao propósito do despertar. O campo de Thoth é inteligente, paciente, preciso. Ele nunca erra o momento. E se você chegou até este ponto, é porque sua frequência já estava pronta. Você compreende que o verdadeiro poder não é controlar a realidade, mas amá-la. Amar o que é, sem exigir que mude. Amar a sombra que o ensinou. Amar o silêncio que o curou. É esse amor que reorganiza o campo, que dissolve o medo, que desperta o ouro escondido nas ruínas da dor. O segredo rompido sempre foi sobre isso, o retorno do amor consciente, o reencontro entre criação e criador dentro do mesmo ser. Thoth observa, não como divindade, mas como reflexo da consciência que desperta. Ele é o espelho eterno, lembrando-nos de que tudo é lembrança. Não há ensinamento novo, apenas a redescoberta do que sempre fomos. A humanidade não está evoluindo, está se recordando. O campo proibido nunca foi um castigo, foi um intervalo. Agora, o intervalo termina. E quando o intervalo termina, o som primordial volta a ser ouvido. Não fora, mas dentro. Uma nota silenciosa, quase imperceptível, que vibra como o coração do cosmos. É o mesmo som que sustentou o nascimento das galáxias, que moveu o primeiro átomo, que deu forma à primeira consciência. É o som que pronuncia o nome que você esqueceu, e ao ouvi-lo, tudo faz sentido. Você entende, enfim, que o despertar não é um evento cósmico, é um gesto íntimo. É o instante em que você escolhe olhar para dentro e dizer, eu lembro. Esse eu lembro é o mantra que reativa o campo. É a senha que Thoth deixou gravada em cada alma. Ao pronunciá-la, o universo se curva e o destino muda. Porque o destino sempre foi maleável, ao toque da consciência desperta. Agora, feche os olhos por um instante, respire o silêncio que vibra ao redor. Sinta o peso invisível da verdade se assentando dentro do peito. Nada precisa ser entendido. O mistério não foi feito para ser explicado, mas para ser vivido. O que foi dito aqui não termina, se espalha. Ele vai ecoar nos seus sonhos, nas suas conversas, nos seus gestos mais simples. E cada vez que você lembrar, o campo vai pulsar novamente. O segredo não se rompeu para ser possuído, mas para ser compartilhado. Ele não pertence a ninguém, pertence a todos que ousam sentir. Que este eco continue se expandindo, tocando os que ainda dormem, despertando os que esperam. Thoth não pede adoração, pede lembrança, porque lembrar é a forma mais pura de oração. E se algo dentro de você vibrou, se alguma parte de sua alma se reconheceu nestas palavras, permita que o campo continue o trabalho. Compartilhe o que sentiu. Fale a outros, não para convencê-los, mas para lembrar juntos. Curta, comente, inscreva-se, não como quem segue, mas como quem retorna. Este é o próximo passo da lembrança. Tudo o que precisávamos sempre esteve aqui, esperando coragem para ser sentido. E agora que você sente, a jornada não termina, ela começa. O segredo não foi revelado, ele apenas despertou. Thoth Jehuti.